Então, agora a gente vai apresentar o nosso convidado. Então, o nosso tema de... Essa é a nossa última palestra desse período de férias, então aproveitem bastante. O tema de hoje é perspectiva de atuação da psicologia frente a temas emergentes. O nosso convidado é o psicólogo Felipe Fernandes dos Santos. Ele é graduado em psicologia, tem aprimoramento profissional em psicologia da saúde hospitalar. Ele está se especializando em neuropsicologia, com formação em reabilitação cognitiva. Possui formação complementar. Essa parte aqui em inglês eu vou pular, o Felipe fala melhor. Também é membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Atua como psicólogo clínico e hospitalar na abordagem cognitivo-comportamental. É supervisor clínico e hospitalar. Professor universitário nas áreas de neurociência e neuroanatomia. E ministra cursos livres nas áreas de psicologia hospitalar e psicopatologia. Vou passar aqui a palavra para ele e desejo a todos uma boa palestra. Obrigado, Bia. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, a Bia e toda o centro acadêmico da faculdade. É um grande prazer estar aqui, essa hora da noite, né, passando conhecimentos, compartilhando. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí que eu tô perdendo. Às vezes eu me perco aqui, gente. Pronto. Eu deixo a janelinha do chat aqui para poder ler também. Compartilhando conhecimentos. É uma palestra de grande importância para nós, profissionais da área da saúde em geral, não só psicólogos, né? Digo, nós profissionais, os alunos também encaixam, né? Eu não gosto muito de chamar de alunos de psicologia, a câmera está aqui, de alunos de psicologia, eu gosto de falar em processo de formação, né? Então, é uma área que vem crescendo bastante, a psicologia vem crescendo muito, a procura está aumentando cada vez mais, e nessa palestra vou falar algumas individualidades que contribuem para, tanto individualidades quanto no modo geral, que contribuem para esse avanço da psicologia no contexto da saúde e para a população em geral. Então, vamos lá. Separei em alguns tópicos a palestra. Eu vou começar falando sobre psicologia em períodos de crise, né, que é um dos temas mais emergentes da atualidade, principalmente. Podemos utilizar alguns temas emergentes de crise, como, por exemplo, catástrofes, grandes acidentes, pandemia, atentado. Nos Estados Unidos, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, na época, a psicologia foi uma das profissões mais procuradas, não só em Nova York, mas também em todo os Estados Unidos mesmo, até mesmo pelo Canadá. Foram várias contribuições ao longo do processo terapêutico. Lá, a psicologia é uma formação bem diferente da nossa, né? Ela tem várias categorias de psicologia, entre atuação clínica, atuação hospitalar, precisa ter um PhD, então ela termina a faculdade e você utiliza como conselheiro, né, não é bem psicólogo, e você faz um doutorado pós-faculdade, em anexo, e já entra como psicólogo, e entra em todas as áreas. Então, essa área foi procurada demais pelas pessoas, né, gerando diversos transtornos, gerando diversas dificuldades para lidar com as situações, que mais para frente vou falar mais precisamente quais atributos que oferecem grande procura do psicólogo. E algo que acontece, né, que não estamos preparados, interfere diretamente e indiretamente em nossas vidas. Então, se você pega uma catástrofe, como, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, interfere diretamente na pessoa que tem, de fato, o vírus, que está com Covid, está internado, está em quarentena, seja lá o que for, a família, e indiretamente as consequências dessa pandemia, né, fatores sociais, fatores ambientais, o outro, enfim, toda essa questão externa que pode influenciar indiretamente ao indivíduo. Como, por exemplo, contato com a morte, alteração repentina da rotina, perdas, privações, né, todo tipo de privação de liberdade, você ficar preso em casa há 4 meses sem poder sair apenas para fazer compra, não poder ter um lazer, não poder ir a um parque, não poder ir a um cinema, não poder trabalhar, né, muitas pessoas não conseguem nem trabalhar, e
depende do auxílio do governo, aí entra em outros fatores que é financeiro, entre milhares de outros fatores. Aí tem o medo, que o medo é esperado, né, porém, aí nós temos que avaliar essa questão do medo, se é um medo que pode gerar um transtorno de ansiedade, que pode virar uma depressão, né, que quais outras comorbidades que podem vir a partir desse sentimento. A insegurança, que também é esperado, entre outras. Diversas interferências nos fatores ambientais, social, biológico, cultural, psicológico. Então, nós temos todo o contexto, né, bio, sócio, cultural, psicológico, enfim, espiritual, todos os fatores que alteram no ser humano em si. Então, algo físico, por exemplo, que é uma pandemia, né, olha quantos fatores que podem interferir emocionalmente nas pessoas, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Uma catástrofe, uma grande catástrofe, pode gerar toda essa comorbidade também de diversos fatores. O atentado é a mesma coisa, grandes acidentes também. E tem uma atuação específica na psicologia, que é a psicologia que atua diretamente nas grandes catástrofes, no período de crise. Temos a Maria Helena Pereira Franco, é uma autora que fala muito sobre morte e luto, e trabalha também com esses temas emergentes. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, se vocês têm interesse nesses temas emergentes, né, de saúde de catástrofe, mais pública, ler o artigo, os livros dela. Ela é uma excelente profissional, ela é psicóloga-chefe em catástrofes aqui no Brasil. Então, todas as catástrofes que acontecem aqui no Brasil, ela está presente. Todos os acidentes aéreos, por exemplo, ela junta os psicólogos para fazer um plantão, para ir até o local, para cuidar das famílias, enfim, todo o processo dessa atuação da psicologia. Então, a psicologia é uma atuação que tem crescido bastante nos últimos tempos, não só aqui no Brasil, mas também por todo o mundo. Então, essas interferências geram no indivíduo alterações emocionais, comportamentais e fisiológicas, que tudo interfere uma na outra. Né? As questões emocionais podem potencializar as respostas fisiológicas, como, por exemplo, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, e as reações fisiológicas, por exemplo, de um COVID, podem interferir nas reações emocionais e comportamentais. Comportamentais, essa mudança de ambiente, esses fatores de perda, privação, já gera automaticamente uma mudança comportamental, dos hábitos, da forma como ela lida com as situações, como é que ela faz para lidar, quais são os recursos de enfrentamento, né? Muitas pessoas, por exemplo, saem na rua sem máscara ainda, né? Isso é um fator comportamental que pode ser prejudicado em diversos outros aspectos na população. O Covid, né? Vamos falar sobre a quarta onda da pandemia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a quarta onda da pandemia. Então, nós temos a primeira onda, que é a pandemia em si, a doença em si. A segunda onda, que é o impacto pela falta de recursos e tratamentos das doenças mais emergentes, não somente a pandemia, não somente o Covid, por exemplo, mas também como todas as outras comorbidades, né? Pode ser um fator de risco para as pessoas que têm câncer, por exemplo, né? As pessoas que costumam mais procurar o hospital de medo de pegar Covid, então deixa de fazer tratamento ambulatorial, hospitalar, de diversas outras doenças, não somente, né, oncológicas, doenças crônicas, que aí leva para a terceira onda, que é o agravamento dessas doenças crônicas que foram negligenciadas durante a pandemia. Aí tem a nossa quarta onda, que já é a nossa área de atuação, que é a saúde mental diante de todo esse processo, todo esse impacto da primeira, segunda e terceira onda. Então, tem sido muito falado da quarta onda na mídia. Né? Já assisti noticiários da Globo, já assisti noticiários da Cultura, do SBT, de quase todas as mídias já falaram sobre essa quarta onda. Né? Pessoas entrevistadas, entre outras coisas que eu vou falar mais para frente, que impacta diretamente a procura do psicólogo. Bom, dentro dessa quarta onda, se encaixa a privação de liberdade, então, né, aquele bom e velho isolamento social, você se priva de fazer as suas atividades principais que você fazia antes,
isolamento social, perdas em geral, seja da doença, seja a morte, seja a perda do emprego, seja a perda dessa privação de liberdade, todo tipo de perda, que não deixa de ser um processo de luto. Gera tristeza, gera não aceitação, gera, né, aquela famosa barganha, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse, né, enfim, começa a vir um monte de fator. Né, até vir a negação, a aceitação de fato. Mudanças de hábito, repentinas, inclusive, você está acostumado a fazer um hábito, por exemplo, sair todo dia para ir na academia, e há 4 meses a academia está fechada. Como é que é esse hábito diário? Sair para trabalhar, sair para estudar, como é que é essa quebra desse hábito? No começo muda bastante. Eu fazia os atendimentos na clínica, por exemplo, primeira coisa que eu pensei, vou perder todos os meus pacientes, porque ninguém vai aderir à psicoterapia online, ninguém vai procurar. Né? Então, querendo ou não, é uma mudança de hábito que gerou diversos tipos de pensamentos catastróficos frente a essa mudança de hábito, essa perda em geral. Que nós falamos na terapia cognitivo-comportamental, né, como crenças centrais, crenças intermediárias, pensamentos disfuncionais, e esses pensamentos, em geral, catastróficos, podem gerar um fator emocional que pode prejudicar totalmente essa rotina, essa dinâmica como pessoa, como indivíduo e como saúde em geral. Bom, preocupações excessivas, o não controle de fatores externos, então, quando que terá cura? Nós não sabemos quando que terá essa cura, quando que virá, poxa, já faz 4 meses que nós estamos na pandemia, quando que vai mudar tudo isso? Será que é só ano que vem? Enfim, gera várias outras preocupações. Posso adoecer a qualquer momento, meus familiares e amigos podem adoecer a qualquer momento. Quando poderei voltar ao trabalho? Quando poderei sair para passear? As pessoas que estão respeitando, as pessoas que não estão respeitando as orientações. Então, você olha na rua, as pessoas sem máscara, por exemplo, aí cria aquela raiva. Poxa, por isso que a pandemia não para, por isso que, né, começa a vir vários fatores que nós não temos controle. Essa pandemia nunca vai acabar. Que é pensamento muito comum das pessoas. Então, essa falta de controle de fatores externos, né, o que nós fazemos, nós temos controle. Que é se cuidar, enfim, tentar arrumar outras habilidades para durante essa pandemia, para voltar a trabalhar em casa, fazer outras coisas de lazer em casa, essas são as habilidades. Isso nós temos controle de fato. Agora, controle externo, que todas as consequências da pandemia, não só da pandemia, de qualquer desastre, de qualquer temas emergentes da psicologia, acaba interferindo nesses fatores externos, gerando ansiedade, gerando estresse, né? Isso tudo são fatores ansiógenos, ansiogênicos. Perspectivas da atuação da psicologia. Então, primeiramente, eu optei por fazer esse resumo em geral, né, desse impacto psicológico de qualquer tema emergente, qualquer pandemia, qualquer crise em geral, no ser humano, né, que causa a procura pela psicologia. Então, nós vamos entrar agora na atuação da psicologia em geral. Então, com tantas coisas ruins, é possível ver um lado bom desses períodos de crise? Seja uma pandemia, seja uma catástrofe, seja um acidente de grande escala. O que vocês acham? Vocês podem, se vocês quiserem, podem comentar aqui que lado bom que pode ter, e se há um lado bom. Exato. Alguém consegue ver algum lado bom desses desastres? Se conhecer mais, boa, exatamente, também se conhecer mais, se reinventar, perfeito. E para nossa atuação como psicólogos e futuros psicólogos, quais possíveis contribuições que podem desencadear essas coisas ruins? Bom, vou falar algumas perspectivas
algumas contribuições dessas dificuldades que podem gerar para a psicologia. O aumento do estudo científico na área, então, os científicos mostram novas habilidades que nós podemos utilizar na psicologia frente a uma pandemia, frente a um desastre, frente a um tema de fato emergente que está na mídia, que as pessoas nosso emocional, enfim, o social, tudo que envolve o ser humano. Então, auxiliar o manejo presente. Então, botar estratégias para poder atuar. Então, como é que nós podemos atuar se não podemos atender presencialmente? Qual que é a eficácia de você atender online? Que nós tínhamos o conceito do atendimento online. Eu mesmo falava que não tinha importâncias, que não tinha funcionalidade, enfim, que realmente faz, mesmo sendo online. Por quê? Tivemos que entrar em contato por esse estudo de observação, por esse estudo de experiência, de fato, experiência, mas eu estou dizendo aqui no estudo científico mesmo, comprovação científica dessa alteração. Aumenta o espaço para psicólogos pesquisadores. Psicólogos pesquisadores englobam também os alunos, seja pelo TCC, seja por artigos científicos de matérias obrigatórias da faculdade, seja iniciação científica, enfim, abre mais espaço para contratação, abre mais espaço para uma faculdade, né, ter esse incentivo ao aluno, ao professor, ao pesquisador, para publicar mais contribuições para a psicologia em geral frente a essas demandas. Psicologia com maior evidência científica, então as pessoas acabam vendo a psicologia ainda mais com evidência científica, ao invés de velhos estereótipos, como psicologia é coisa de louco, psicologia não adianta, a psicologia só conversa, um psicólogo infantil só brinca com a criança, enfim, acaba contribuindo muito mais para a compreensão da atuação da psicologia frente a esse contexto. E cabe a nós também passarmos todo esse conhecimento. E seu nome como referência no assunto, né? Então, vocês que estão na graduação, por exemplo, e decidam fazer agora, estão no último ano de faculdade, vão fazer um TCC voltado à pandemia, né? Seja lá qual for a pesquisa a campo. Então, quais são os maiores transtornos e como tratar? Como as pessoas estão lidando? Quais estratégias que as pessoas estão mais prevalecendo para essa melhora do estado emocional geral frente a uma pandemia? Enfim, né? Você vai publicar o seu artigo em geral, seu nome vai estar lá. Então, a sua procura, por exemplo, alguém vai procurar um psicólogo para atuar na clínica. Tem o seu nome lá, opa, para que esse profissional entende do assunto. Aí abre mais espaço para palestras, mais espaço para, sei lá, trabalhos em geral, entre outras pesquisas, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, seu nome acaba virando referência, como eu citei, por exemplo, da Maria Helena Pereira Franco. Ela foi uma das psicólogas pioneiras no estudo das catástrofes, da psicologia voltadas à catástrofe. Então, quando você fala sobre catástrofe, já associa o nome dela. Então, né, isso potencializa seu nome na área. O aumento de notícias da mídia, como vocês puderam ver, né, a maioria da mídia, jornal, televisão, internet, blog, tudo você vê, quase tudo você vê falando sobre psicologia, sobre a saúde mental, sobre os estresses que está desencadeando as pessoas, sobre insônia, sobre ansiedade. As pessoas estão falando mais sobre psicologia, sobre psicoterapia, sobre saúde mental. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom para nós profissionais, que cai aquele velho estereótipo que nós somos profissionais de loucos. Quem procura psicólogo é louco, quem procura psicólogo é fraco, né? Não podemos chorar, não podemos sentir ansiedade, né? E como a Beatriz falou aqui, né? Você acaba passando a se conhecer mais. Então, você entra em contato com as suas limitações. Você está num ambiente, por exemplo, estressante, 24 horas por dia, 4 meses nesse mesmo ambiente. Vai gerar um estresse. O que eu vou fazer
para melhorar isso? Aí você ouve uma notícia na televisão, ouve 2 notícias, 3 notícias, você abre a internet, o Facebook falando sobre a 4ª onda, sobre psicoterapia, as pessoas no YouTube falando mais sobre psicoterapia na pandemia, isso aumenta a procura de profissionais na área. Isso é um fator positivo que a pandemia, por exemplo, contribuiu. A psicologia está sendo mais falada. Então, um estudo feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foi em maio, se não me engano, foi divulgado esse estudo, está lá no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, inclusive saiu no jornal, só não lembro qual que era o jornal que eu assistia, sei que era da Globo, mas eu não lembro qual que era, acho que era o Jornal Nacional, se não me engano. O aumento da procura por psicoterapia. Então, essa pesquisa, 88,3%, né, dos profissionais psiquiatras perceberam uma piora de pacientes estáveis. E 67% receberam novos pacientes, seja por demanda de transtorno mental, seja por pessoas achando que tem algum transtorno mental e foi encaminhado para a psicoterapia. E eu mesmo, na minha conduta, tanto na clínica quanto no hospital, eu vejo que a demanda tem aumentado cada vez mais. Eu de fato, estou sem horário na agenda, porque realmente é muita procura, as pessoas estão procurando cada vez mais. Os pacientes meus que estavam estáveis, né, apresentaram crise de ansiedade, né, acredito que, querendo ou não, em algum momento vocês tenham apresentado pelo menos algum sintoma, algum sinal de crise de ansiedade, seja batimento cardíaco acelerado, seja preocupação excessiva, seja aquele estresse excessivo, né? Isso altera demais, alteração no padrão do sono, né? Então, isso tudo pode alterar a procura do psicólogo. Então, eu tenho recebido muita demanda de insônia, muita demanda de transtorno de ansiedade, de crise de ansiedade em geral, e não só isso, né? Então, assim, nós temos algumas pesquisas que evidenciaram, né, até mesmo na própria atuação, muitos transtornos de ansiedade, muitos transtornos depressivos, dependência química tem aumentado cada vez mais, e vai aumentar cada vez mais, insônia aumentou de uma forma que eu jamais esperava que ia ter tanta demanda de insônia aqui no Brasil, toque, né, por conta desse ritual, pode gerar um toque, transtorno de estresse pós-traumático e até mesmo suicídio. No hospital, na época, bem antes da pandemia, nós tínhamos uma estatística de 2 pacientes por dia, uma média mensal, né, de 2 pacientes por dia por tentativa de suicídio que entrava no pronto-socorro. Né, agora, na pandemia, aumentou muito, vai de 3 a 4, quase que dobrou a entrada de admissão por tentativa de suicídio, porque as pessoas têm todos esses fatores que vão interferir em toda essa piora, principalmente dos transtornos mentais, como borderline, transtorno depressivo maior, né? As pessoas estão no ambiente de casa, já estão isoladas, né? Então, elas estão num ambiente totalmente aversivo, onde as pessoas não compreendem o que a pessoa está passando, ou até mesmo isolamento social. Então, o número de suicídio vem aumentando cada vez mais, principalmente em períodos de crise, né? Então, não somente uma pandemia, qualquer outra crise emergente que possa estar acontecendo. E aqui alguns estudos que eu pesquisei, né, o impacto psicológico no Covid-19 nos estudantes de colégio na China, e percebeu grande parte desses transtornos aqui citados. Então, 24% dos alunos aumentaram muito mais a crise de ansiedade durante o período de pandemia. Isso estudando em casa, né? Fora os alunos que antes, no começo, iam ao colégio. Lá demorou um pouquinho para ter essa quarentena em geral. E aqui tem um outro estudo interessante falando sobre os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde geram um impacto muito grande por eles estarem na linha de frente no hospital. Eu vejo uma estabilidade dos colegas no hospital, assim, total. Agora deu uma melhorada, né, porque está tendo um controle maior, a priori, mas em contato diariamente com perdas, com óbito, conversar, né, dar o diagnóstico para a família, conversar com a família sobre a piora clínica, sobre óbito, dar, sei lá, 20 óbitos
num dia só, 10 óbitos num dia só, assim, um período de catástrofe. Então, isso com o estresse pós-traumático é um passo. Então, aí entra, mais uma vez, a atuação da psicologia clínica, da psicologia de medicina do trabalho, isso tudo vem aumentando cada vez mais. Fora os profissionais que pegaram, sim, o Covid, vem colegas de trabalho, infelizmente, morrendo, como eu já vi, vários colegas de trabalho, infelizmente, que não venceram, né, a luta da pandemia, e é muito difícil até mesmo para nós, profissionais, né, nós temos pessoas próximas sofrendo com essa pandemia, então isso acaba tendo impacto para nós mesmo. Além dos transtornos psiquiátricos, né, não podemos falar unicamente dos transtornos psiquiátricos, aumento de procura por psicoterapia por questões de relacionamento, então, há um grande aumento no nível de divórcio, no número de divórcios durante a pandemia, relacionamento interpessoal em geral, dificuldade de ter habilidades, né, déficit de habilidades para lidar com eventos de crise, então as pessoas não estão tendo aquele insight, o que eu vou fazer agora para poder mudar tudo isso, o que eu vou melhorar, né, eu vou do sofá, assistir Netflix, almoço, janto, vou dormir, né, o que eu vou fazer, trabalhar até que horas, né, não tem esse hábito, então isso gera muito estresse, então procuram mais o psicólogo clínico para isso. Perdas e lutos em geral, o estresse ele é esperado, mas as pessoas que não têm, por exemplo, errado esse déficit de habilidade pode potencializar esse fator de estresse, gerando uma crise de ansiedade. Aí volta para o fator de transtornos psiquiátricos. Então, as áreas da psicologia que estão em alta no mercado nesse momento, eu fiz uma breve pesquisa no vagas.com, no InfoJobs, psicologia clínica, de fato, principalmente atendimento online, até mesmo a demanda clínica em geral, né, como autônomo, tem aumentado cada vez mais a procura. Psicologia da saúde, que a saúde engloba os hospitais de campanha, os postos de saúde, né, essa psicoeducação para as pessoas, e a área hospitalar, que é psicólogo hospitalar, na demanda de hospital mesmo. Então, o número de contratação aumentou demais, né, para trabalhar no Hospital Albert Einstein, mesmo como provisório, né, os grandes hospitais aqui de São Paulo, por exemplo, têm aumentado cada vez mais. Social, psicologia social, principalmente quando nós falamos em desastres, né, em grandes acidentes, a psicologia social é de grande atuação, e a pesquisa, né, a pesquisa na área da saúde em geral. O psicólogo também está inserido não somente para demandas de saúde mental. E essa dinâmica, né, dessa procura, essas áreas que estão em alta, é aí que está ao momento de nós mostrarmos o trabalho. Então, eu, como psicólogo hospitalar, eu vou mostrar e vou tentar evidenciar ao máximo para os gestores do hospital a importância do psicólogo hospitalar nesse contexto, a importância do psicólogo hospitalar no hospital em geral. O psicólogo da saúde, num posto de saúde, no hospital de campanha, no ambulatório, enfim, o psicólogo clínico, orientar para a população, né, mostrar por evidência para a população essa área, a importância da área, psicólogo social, e assim vai, entre outras as áreas. Então, nesse período de crise, ele potencializa a comprovação da nossa atuação, a qual o mercado de trabalho da psicologia, não me refiro somente à clínica, mas mais voltado às áreas de contratação CLT, terceirizado, PJ, enfim, como, por exemplo, hospital, psicologia social, escolar, psicologia do trânsito, jurídica, tem poucas procuras para trabalho, né? Tem poucas contratações, querendo ou não. Então, esses eventos de crise acabam potencializando mais ainda essa importância. Então, a gente mostra a importância, a necessidade, e quem sabe vira uma contratação efetiva desses provisórios, acaba virando uma efetiva, acaba aumentando mais o mercado de trabalho, mais procura, e a clínica a mesma coisa. Pode haver, tem algumas perguntas aqui, né? Pode haver medo de retomada ao normal, mesmo quando... Sim, tem sim, Flávia. Existe, principalmente na conduta da psicoterapia, na psicologia clínica, por exemplo, pós-pandemia. Então,
tanto a prevenção à recaída, né, que nós utilizamos, a prevenção à recaída, ela não é unicamente para dependência química, né, que o nome já diz, prevenção à recaída. Há todos os fatores, não somente associados a transtornos mentais. Então, o que nós trabalhamos ao medo de voltar? O medo de voltar pode ser, será que a doença vai voltar? Será que eu vou ser demitido quando eu voltar, porque o trabalho não terá mais verba? Será que eu vou reprovar de ano na faculdade, porque vai mudar tudo? Será que vai ser diferente a dinâmica? Será que as pessoas vão querer, sei lá, abrir um cinema para todo mundo ficar junto? Será que tem algum período? Ou seja, começa a vir vários medos, e muitos medos não são reais. Muitos medos são gerados por pensamentos disfuncionais. Então, realmente, isso pode interferir bastante. Aí que está a nossa atuação da psicologia, fazer um caráter preventivo e um preparo que chama psicoprofilaxia, né, como uma técnica que nós utilizamos na psicologia, que é essa psicoprofilaxia, aquele preparo para algo. Então, prepara para voltar às atividades. Então, por exemplo, para voltar ao trabalho, o que eu oriento meus pacientes? Né, que horas você acordava para ir trabalhar na rua, por exemplo? Sei lá, 8 horas. Que horas que você está acordando para trabalhar em casa? Acorda 5 minutos antes de voltar ao trabalho, 10 horas da manhã. Né? Então, peraí, vamos aos poucos voltar ao horário que você acordava antes. Então, vamos aos poucos voltar às atividades que você fazia antes, no exercício físico, né? Então, aquele preparo para voltar à rotina. Então, isso é muito importante, as pessoas realmente precisam, porque da mesma forma que a demanda de procura de psicoterapia tem aumentado na pandemia, há sim uma estatística muito grande de probabilidade de aumentar muito mais a procura pós-pandemia, principalmente por esse medo, né? Esse medo, essa insegurança, essa frustração, às vezes, quando você pensa, né, cria toda aquela expectativa. Nossa, agora que eu posso sair, posso ir ao cinema, como é que vai ser? Agora que eu posso sair para fazer alguma coisa, e acaba frustrando, que às vezes não é a forma que você pensava. Né? Essa expectativa em excesso pode gerar frustração. Aquela forma que a gente lida com as situações, né? Aquele déficit de habilidades para lidar com as situações. Então, isso a psicoterapia utiliza também. Pode haver casos, principalmente, de crianças que percam as habilidades sociais. Se antes elas estavam interagindo com outras crianças, adultos, elas ficam somente em casa, né, porque esse aspecto social pode ser prejudicado. Sim, Bia, eu não atendo na clínica crianças e adolescentes, eu atendo somente adultos, então eu tenho mais particularidade para falar sobre adultos e idosos. Mas sim, né, a criança está acostumada, tanto é que a rotina da criança, eu observo para os filhos dos meus pacientes, né? Vão dormir tarde porque não tem aquela interação social, não tem aquela interação com o colégio, então podem ter dificuldade, sim, para voltar a estudar, né? Por isso que a importância do estímulo em casa, de leitura, estímulo de brincar, de lazer, né? Então isso é essencial. Pode gerar essa dificuldade, sim, muito grande, não só social, mas também como em todos os outros fatores do desenvolvimento da criança. Então, quanto mais é estimulada durante esse período de pandemia em casa, melhor. Porque a gente pensa, né? Nem todas as crianças estão estudando, né? Às vezes, uma criança não tem uma condição de ter uma aula online, por exemplo, porque não tem um computador, não tem um celular, né? A gente pensa na comunidade, né? Mas de classe mais baixa, né? Então, é muito difícil. A gente tem que pensar nesse aspecto também. Né? Às vezes, uma criança que tem um déficit de atenção, por exemplo, como é que ela vai estudar em casa? Como é que ela vai interagir com os colegas em casa? Então, isso pode ser de grande prejuízo para esse desenvolvimento. E também interfere nos pais, né? Os pais, naquela insegurança, naquele medo, que volta para a pergunta da Flávia, voltado aos filhos, quando voltarem à escola, quando voltarem a sair com os amigos, a passeios de colégio, tudo isso pode interferir na relação com a criança também. Poderia surgir algum novo tipo de transtorno, por exemplo, a população assalariada que pega condições lotadas, passando pelo mesmo medo do contágio, mas não podem conviver socialmente. Então, Fabrício, realmente, né, um novo transtorno psiquiátrico
pode ser que surja, né, mas principalmente, né, o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos depressivos, transtorno de ansiedade generalizada, pode desencadear por conta de todos esses fatores ambientais que você citou. Então, o medo do contágio, até mesmo o toque, né, é muito comum. Então, a pessoa vai ter, às vezes pode privar de fazer as atividades, pode se isolar mais. Então, poxa, eu estou com medo, o medo é tão grande de pegar uma condução que a pessoa não vai trabalhar. Então, ela perde o emprego, ela deixa de ter o lazer dela, isso pode gerar nessas perdas das capacidades funcionais. Ou seja, ir para o colégio, ir para a faculdade, ir para o trabalho, isso pode gerar um prejuízo muito grande, que é muito conhecido como sintomas da depressão, né? Então, é um grande potencial de fator de risco para desencadear um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, em geral. Então, o convívio social é algo que será aprimorado aos poucos também, algo que nós, como profissionais, e vocês, como futuros profissionais, né, da saúde em geral, já tem que começar desde já a dar orientações para essas pessoas, como elas agirem, como é que elas vão agir em público, né, quais são as maiores dificuldades. Por isso que é a importância dessa pesquisa, e não só pesquisa científica, de fato, né, essa observação. O que vocês estão observando diante desse ambiente e o que nós, como profissionais, como psicólogos, como futuros psicólogos, podemos contribuir para essas dificuldades? Quais possibilidades? Aí que entra o trabalho em equipe, aí que entra, como psicólogo, conversar com outros colegas, né, pedir ajuda para outros colegas, vamos pensar juntos. Vocês, como alunos, igual nós estamos fazendo aqui, criar eventos para isso, para discutir, uma roda de conversa, um grupo de estudo, né? Então, poxa, eu estou me interessando pela pandemia. Quais possíveis novos transtornos que podem surgir? Poxa, meu colega gosta disso, a minha colega gosta disso. Poxa, vamos estudar mais sobre isso? Vamos procurar artigos científicos? Vamos observar mais? Vamos discutir mais aspectos? Isso não precisa estar formado, não precisa ser psicólogo para isso. O aluno pode abordar isso na própria faculdade, em casa, pelo grupo de WhatsApp, enfim, pelo Meet em geral, né? Vamos tirar um dia por semana para a gente conversar sobre o assunto. E isso acaba ajudando também nesse vínculo social, né? Então, por isso que a importância da interação social, mesmo que à distância, pelo celular, né? Às vezes, dependendo da idade, de morar perto, sei lá, um apartamento, vai pela sacada, mantém a distância, vai conversando com seu vizinho pela sacada, ter essa interação social para, aos poucos, condicionando o cérebro a isso. E falando em cérebro, né, eu não coloquei aqui no slide, mas é só uma curiosidade, tem um estudo que evidenciou agora recente, né, e foi publicado no Journal of Neuroscience. Só não lembro qual é a faculdade que desenvolveu esse estudo. O nosso cérebro, ele muda de forma, inclusive, uma das áreas no córtex pré-frontal, medial, o isolamento pode diminuir as sinapses dessa área do cérebro, que pode gerar, né, isolamento, não voltado à pandemia, mas sim isolamento voltado aos sintomas de depressão, falta de motivação para fazer as coisas, alteração no humor, isso tudo, o isolamento em geral, aí já parte para um outro estudo, que há uma diminuição na produção de serotonina. O isolamento, ele permite, sim, uma redução da produção de serotonina, desencadeando transtorno de ansiedade, desencadeando transtornos depressivos. Então, esse convívio social é algo que nós temos que pensar muito, não só agora na pandemia, como pós-pandemia. Como é que nós podemos abordar esse convívio social para facilitar? E não somente como profissionais, como pessoas também, nós somos seres humanos também. O que eu, como pessoa, eu, Felipe, como pessoa, vou fazer para convidar um amigo para tomar, sei lá, um chopp num bar? Né? Será que nós podemos ir? Né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Buscar estratégias para isso. Então, esse convívio social que a gente tem que prestar bastante atenção, que está em torno desses temas emergentes, não somente a pandemia, mas como qualquer outro. Tem muito se falado sobre um novo normal. Esse termo em si não gera mais ansiedade, já que
já que, nossa, minha rede está interferindo aqui também. Não gerar mais ansiedade, já que todo mundo é novo, vem carregando, via de regra, uma necessidade de mudança, e essa mudança pode ser experiência traumática e assustadora. Esse processo de mudança, em geral, pode sim ser uma experiência traumática e assustadora, mas a gente não pode generalizar, né? Para algumas pessoas podem ser. Esse novo padrão, eu não gosto muito de falar a palavra normal. Na psicologia, nós não falamos a palavra normal, né? Por isso que você colocou entre aspas, eu entendi o que você disse. Esse padrão que as pessoas consideram como normal pode gerar um atributo de ansiedade total pelas expectativas. Puxa, é um normal? Ah, normal. Igual a maioria dos pacientes que falam, pegar trânsito é um estresse normal. Quando eu pergunto, você passa algum estresse específico, diário? Eu pego o trânsito, é um estresse normal. Não é normal. O estresse é estresse. O estresse, ele libera diversos hormônios no corpo, que pode ter inflamação, pode ter, enfim, causas para ansiedade, para problemas físicos. O estresse, ele é totalmente prejudicial para o ser humano. A gente não pode viver com o estresse diário, né? Diminuir ao máximo esse estresse diário. Então, quais habilidades no trânsito que eu posso fazer para diminuir esse estresse? E não saber lidar com o estresse e conviver com o estresse, porque o estresse é normal. Da mesma forma, a sua pergunta, né? É uma regra que as pessoas acabam criando, dessa necessidade de mudança, de ter que mudar, ou de permanecer com um determinado comportamento, que pode gerar, sim, uma experiência traumática, pode gerar, sim, uma ansiedade mais exacerbada, por mais que seja uma ansiedade reativa a alguma situação específica que está acontecendo, vai ter diversos prejuízos, tanto emocional quanto social, a sua interação com o outro, porque esses fatores podem gerar um estresse tão grande que a sua forma de comunicação com o outro pode ser uma forma mais agressiva, né? Causando estresse ao outro, causando um relacionamento, uma relação em geral mais tóxica. Então, há grande chance de divórcios, há grande chance de perder a amizade com uma pessoa, né, de você se isolar cada vez mais, porque esse comportamento pode gerar todo esse fator. Então, sim, a gente tem que pensar bastante nessas experiências traumáticas da pandemia, por exemplo, de como é que nós mantemos esse padrão diário, de rotina diária, de comportamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, como contribuir para finalizar, né, a nossa conversa, como contribuir durante a graduação? Como é que vocês, alunos, podem contribuir? Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês podem contribuir nos temas emergentes, mesmo durante a graduação? O que vocês acham que vocês podem fazer? Eu já dei alguns exemplos durante a palestra, mas eu quero a participação de vocês também. Fazendo pesquisa de grupos de estudo, perfeito. Mais alguma coisa? Enfim. Opa, exatamente, Beatriz, promover eventos como este. É de extrema importância. Não só convidados psicólogos, a gente pode fazer convidados também entre os alunos, falar numa roda de conversa, no centro acadêmico, por exemplo, enfim, na liga acadêmica, é muito legal fazer isso. Como essa contribuição pode ajudar vocês após de formados? Trabalho voluntário, exatamente, Rodrigo, isso é muito importante. Em primeiros socorros psicológicos. Legal, Rodrigo. Gostei do seu exemplo. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre esse estágio voluntário. É de grande importância para vocês, apesar de ser voluntário, além de fazer uma causa social muito importante, como indivíduo, como pessoa, né, além de profissional, isso abre portas para vocês, assim, de uma forma grandiosa para o mercado de trabalho, para a experiência na área, de fato, né? Isso é muito, muito positivo mesmo. O trabalho voluntário é essencial, realmente, para um graduando de psicologia. Eu sei que
né? Às vezes não tem tempo para isso, a gente tem que trabalhar em 2 lugares, fazer faculdade, não é fácil para todo mundo. Né? Mas reservar, sei lá, 2 horas por dia, até mesmo no final de semana, para poder fazer esses trabalhos voluntários, isso ajuda bastante. Né? Aí vocês pensam, né, como essa contribuição pode ajudar vocês após formados. Então, o que aconteceu aqui? Fechou o negócio. Então, o que é isso? Né? Buscar conhecimentos de outros profissionais, tendo em vista olhares, exatamente, Flávio, exatamente isso. Então, iniciação científica, participar de palestras, como vocês estão fazendo aqui, cursos, congressos, simpósios, entre outros. Isso eu falo para todos os meus alunos, em todos os meus cursos, em todas as minhas palestras, eu enfatizo a necessidade de, como aluno, como profissional, participar de todos esses eventos. Porque esses eventos vocês conhecem pessoas, vocês estão me conhecendo, vou passar, já passei no começo, vou passar agora meu Instagram, meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo em qualquer momento, vocês conhecem profissionais, vocês conhecem pessoas, amigos, às vezes, sei lá, nesse grupo dessas 15 pessoas que estão aqui assistindo a palestra, às vezes tem pessoas de outras faculdades, alunos de outras faculdades, que vocês podem ter amizade, podem criar, né, conhecimentos específicos da área, sei lá, eu gosto de psicologia hospitalar, legal, eu também gosto, vamos partir para essa psicologia hospitalar, sei lá, entre outros. Publicar em blogs, poxa, eu sou aluno, eu não tenho conhecimento para isso. Sim, você tem conhecimento, e um conhecimento enorme para isso. Até mesmo o conteúdo de aula, você pode transformar em uma publicação de blog, é lógico, com as referências, né, com as devidas referências ao professor, as referências utilizadas pelo professor. Um exemplo clássico, né? O blog, eu sempre fiz parte de blog. No meu terceiro ano de graduação, eu entrei para o blog Mundo da Psicologia, não sei se vocês conhecem, está meio parado o blog, mas é um blog com, sei lá, quase 800 mil seguidores. Na época, eu publicava só de psicologia hospitalar e algumas coisas de saúde mental. Muitas pessoas, como aluno, me procuravam para fazer entrevista em rádio. Sério, isso é muito legal. Poxa, como aluno, meu nome está sendo falado, né? Poxa, já estou contribuindo não somente para mim, a pessoa como profissional, mas também contribuindo com informação para outros colegas, para outras pessoas que não tinham conhecimento na área de psicologia. Então, eu posso pesquisar, eu posso ler artigos, transformar um resumo de artigos em um texto de blog, em um vídeo numa rede social, em um post no Instagram. Várias pessoas me seguem, eu sigo várias pessoas, né, vários grupos de alunos, por exemplo, que tem um perfil no Instagram que publica coisas sobre psicologia em geral. Isso é muito bacana. Vocês são alunos, mas sim, vocês têm competência, vocês são capazes, sim, para falar sobre psicologia, para falar sobre psicologia hospitalar, sobre psicologia clínica. Isso é muito legal. Isso acaba incentivando vocês a estudarem mais sobre a demanda que vocês têm mais afeição, sei lá, transtorno depressivo, por exemplo. Vou estudar sobre depressão, vou publicar sobre depressão. Então, você publica, você logo tem que estudar sobre isso. Então, isso acaba aumentando o seu conhecimento de uma forma direta e indireta. Fazer palestras psicoeducativas em escolas online, fazer lives, isso é muito legal, isso vocês não precisam estar formados para falar sobre isso. Vamos falar sobre prevenção do câncer. Vamos falar sobre os cuidados pós-pandemia, né? Quais são os cuidados, tanto de higiene quanto de voltar às habilidades de rotina, voltar ao trabalho, como, sei lá, organizar um currículo para arrumar um trabalho pós-pandemia. Isso a gente pode fazer, qualquer profissional de saúde ou qualquer aluno de psicologia, por exemplo, pode fazer, né? Então, isso é muito legal, fazer psicoeducação. Tinha um grupo muito legal na faculdade que eles focavam sobre oncologia. Então, eles iam às comunidades, aos colégios, às escolas públicas, falar sobre prevenção ao câncer. Isso está inserido, sim, na psicologia da saúde, mas eles não eram psicólogos da saúde, eles eram estudantes de psicologia, mas falavam isso. Tudo bem, às vezes poderia ter algum psicólogo para orientar, de fato, psicólogo da saúde para orientar. Vocês podem, inclusive, aqui fazer parcerias com psicólogos já formados na sua área de interesse. Então, isso aumenta muito o conhecimento na área de vocês.
Isso para atuar num tema abrangente da psicologia, do momento, e futuros temas também que podem vir a ter, né? Agora nós tivemos uma experiência de pandemia, nós podemos ter uma outra pandemia mais para frente, espero que não, mas podemos ter. Já sabemos algumas condutas como psicólogo nós podemos utilizar agora, nós podemos aprimorar futuramente, podemos utilizar novamente. Então, é a experiência. Então, a gente pode utilizar sim. Fazer parcerias com outros estudantes e profissionais da área da saúde, em geral, não somente psicologia, mas qualquer área da saúde a gente pode juntar. Isso é muito legal. Então, estudantes de medicina que gostam da área de infectologia, vamos falar sobre Covid. Quais as contribuições da psicologia? Fazer uma pesquisa. Vocês, como estudantes de psicologia, podem juntar com os estudantes de medicina e falar sobre isso. É legal também. Usar a tecnologia ao nosso favor, né? Exatamente, Flávia. Usar a tecnologia ao nosso favor. E isso tem ajudado, eu vou falar por experiência própria. Eu sempre tive um perfil no Instagram, um perfil profissional, mas nunca utilizei, nunca. E chegou em março, no começo da pandemia, eu estava entediado, eu estava tendo crise de ansiedade, porque estava sempre na mesma rotina. O que eu posso fazer de diferente? Sei lá, vou poder ajudar as pessoas, vou postar coisas sobre psicologia, voltar a postar igual eu fazia no blog antigamente. Aumentou o número de seguidores, assim, de uma forma, não só de seguidores, mas de engajamento, de fato. As pessoas comentando sobre o assunto, as pessoas conversando sobre as experiências que tiveram sobre determinado assunto, compartilhando, surgiram oportunidades de lives, surgiram oportunidades de cursos online, que antes eu não fazia cursos online. Então, a tecnologia era algo que eu não utilizava muito para a psicologia, e comecei a utilizar. Criei novas habilidades. Agora eu adoro publicar no Instagram, eu adoro criar vídeo para o YouTube, é uma coisa que virou um hobby, né? Editar, criar, isso é muito gostoso, acaba sendo uma distração. Isso é muito positivo para a saúde mental nossa. Então, a gente pode contribuir para o outro, quanto para a gente. E sem contar que o Instagram contribuiu para o número de aumento de pacientes na clínica, aqui de uma forma, assim, muito grande, mas muito grande mesmo. Então, isso é muito positivo. Então, quanto antes vocês começarem a fazer tudo isso que eu disse agora, que está aqui nesse slide, será totalmente benéfico para vocês assim que vocês se formarem. Porque, assim, demora muito, querendo ou não, demora bastante para ter um número bom de pacientes numa clínica, para conseguir um emprego em determinada área da psicologia, porque já é experiência. Então, quanto antes vocês tiverem domínio do assunto, quanto antes o seu currículo estiver muito mais preparado, né? Então, eu, por exemplo, fechei a graduação com 825 horas complementares, eu precisava de 250, sei lá, porque desde o meu primeiro ano de faculdade já participava de tudo isso. Isso contribuiu demais para o meu processo de formação como pessoa e como profissional. Então, é perfeito para vocês como lidar com esses fatores emergentes. Eu passo essas dicas para vocês. E organizar com seus professores eventos presenciais online pela faculdade. Então, poxa, eu gosto de psicologia hospitalar, só que não é falado psicologia hospitalar. E é um tema emergente agora, né? Psicologia hospitalar, Covid, pandemia, trabalho do psicólogo no hospital, pessoas enlutadas, psicologia hospitalar. Vamos falar sobre isso? Qual que é o professor que fala sobre, qual é o professor que dá aula sobre psicologia da saúde hospitalar? Poxa, vamos conversar com ele, vamos organizar uma jornada, vamos organizar um simpósio, uma palestra, uma live. Vocês, como alunos, vocês podem fazer isso. Isso é muito bacana. Vocês vão ajudar muitas pessoas e vão se ajudar também. Então, o resumo de tudo isso, além do profissional de vocês, né, da construção do nome de vocês como psicólogos, psicólogas, é levar à população informações sobre a importância da psicologia na vida dessas pessoas. Então, quanto antes vocês passarem essa informação com precisão, mais adesão elas terão à psicologia. Mais adesão, menos coisa de louco eles vão falar, menos, sei lá, psicólogo é só para louco, psicólogo não adianta, fui no psicólogo e não gostei, ou nem sabe o que é o trabalho do psicólogo, eu não sei qual a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista. É muito comum a gente ouvir
nas redes sociais, na pergunta do próprio Google, se você coloca no Google, você coloca qual a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista, você tem uma lista enorme de pessoas perguntando, em tudo quanto é tipo de lugar. Então, poxa, as pessoas não sabem qual é a diferença. Então, se eu não sei qual é a diferença, como é que eu vou procurar um psicólogo para cuidar da minha saúde emocional? Então, levar a população a essas informações. É essencial tudo isso. Então, eu vou falar um pouquinho da minha contribuição para a psicologia, não no sentido de me autopromover, mas é dar o exemplo a vocês, sei lá, às vezes como uma inspiração de como é que eu fiz para poder contribuir para a psicologia, para esse avanço da psicologia. Como, né, a Bia comentou sobre o meu currículo, sou graduada em psicologia, com ênfase em cognitivo comportamental, aprimoramento em psicologia da saúde, MBA em gestão de saúde, cursando pós-graduação, isso eu não falei porque é novo, Bia, em gestão de saúde pelo Centro Universitário de São Camilo, docência em nível superior com ênfase em neuropsicologia, faço especialização em neuropsicologia com formação em reabilitação cognitiva pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, possuo formação complementar de nível internacional nos cursos de atualização, tratamento do sono, neurobiologia, medicina e neurociência médica pela Duke Universidade, e fundamental neurociência e neuroimagem pelo John Hopkins, e agora já terminei agora recentemente o curso de medical neurociência médica pela Duke Universidade. E sou membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, psicólogo clínico, hospitalar, docente, professor de cursos livres de psicologia. Bom, quem vê pensa, caramba, quanta coisa, né? Aí vem a importância além de tudo isso, tem os cursos de atualização em psicologia da saúde hospitalar, que eu não coloco aqui, né? Tudo isso foi agregando desde o meu primeiro ano de faculdade, né? Eu tenho 28 anos e já estou num nível muito bom na psicologia da saúde, né? Hospitalar e clínica. Tenho tido grandes procuras para palestras, né, já dei palestras em outras universidades, em algumas outras instituições, na psicologia hospitalar tem bastante nome já, grandes pacientes me procuram, um grande número de pacientes me procuram, enfim, isso tudo contribuiu para tudo isso que eu disse anteriormente para vocês, né, desde o começo do ano de graduação, eu optei por focar em tudo isso. Então, quando nós falamos em insônia na pandemia, por exemplo, quando eu falei que tem aumentado muito, as pessoas vão pesquisar na internet, poxa, tem o Felipe. Indicação é o principal para vocês, tanto de colegas quanto de próprios pacientes. Poxa, o Felipe tem uma formação em tratamento do sono pela Universidade de Michigan. Poxa, ele entende, ele já me tratou, né, deu certo. Então, as pessoas vão te procurando, então, seu nome vai aumentando. E isso contribui muito para passar informação para as pessoas, para passar conhecimento, para indicar para outros colegas que são mais capacitados em determinadas áreas que eu não atendo na clínica, que eu possa passar para eles. Então, isso é muito importante. Eu comecei na psicologia, no primeiro ano de faculdade, a fazer diversos cursos, diversos estágios voluntários, né, como o Rodrigo falou. Eu fiz estágio voluntário no INCOR, foi meu primeiro estágio em psicologia hospitalar, que aí eu conheci grandes nomes da psicologia hospitalar, inclusive a coordenadora, né, a diretora do serviço de psicologia de lá, que deu entrada para diversos outros fatores da psicologia hospitalar, que entrei em outros lugares, que eu conheci a Matilde Neder, que é a criadora, enfim, né, meu nome foi crescendo cada vez mais, minha experiência clínica, minha experiência hospitalar, minha experiência foi aumentando cada vez mais, e eu fui me dedicando para isso. Então, vocês, graduandos, quanto mais, não pensar somente nas horas complementares de uma palestra, de um curso de 10 horas, igual o curso de psicologia que eu dou, são 10 horas, isso vai ser ótimo para a faculdade. Não. Né? Qual é o conhecimento que eu posso agregar com isso? Né? Qual o conhecimento de um curso de psicologia hospitalar que eu posso usar na psicologia clínica? Qual o curso de psicologia clínica que eu posso usar na psicologia escolar? Né? Então, é conhecimento. Então, participei por isso, sacrifiquei muitas coisas. Aí, né, eu criei o blog lá, o Mundo da Psicologia, com meu amigo,
crescemos cada vez mais nesse blog, passando informação para as pessoas. Então, assim, quando a gente fala, quando as pessoas de antigamente falavam, né, poxa, se você vai fazer psicologia, você vai morrer de fome, as pessoas estão enganadas. Aí outras pessoas falam, poxa, o CRP não ajuda em nada, não divulga psicologia para nada, né, critica o CRP, eu também critico muitas coisas do CRP, mas o que eu vou fazer para contribuir com isso? Então, nesses temas de emergentes da psicologia, parte muito de vocês, até mesmo como alunos, né? O que eu vou contribuir já desde já para passar a psicologia para as pessoas? Para valorizar eu como profissional futuramente. Né? Que tipo de profissional que eu quero ser daqui a 10 anos? Façam essa pergunta para vocês. Como é que eu quero estar daqui a 10 anos na psicologia? Né? Eu quero estar com os horários todos cheios, eu quero estar coordenando um hospital, eu quero estar com meu nome, sei lá. Tá, mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa correr atrás, nada vai cair no céu. Então, para ter um currículo de 6 páginas, como, por exemplo, o meu currículo Lattes, já tem 6 páginas. Eu estava vendo meu currículo de começo de graduação, era 4 parágrafos só. Né? Mas, assim, são 6 páginas, por quê? Porque eu corri atrás. Fiz muito curso gratuito, tem muito curso gratuito, que inclusive não oferece certificado, mas que vocês têm um aprendizado. Vocês podem atribuir isso na psicologia clínica de vocês. Não precisa comprovar que vocês participaram do curso. Vale mais a experiência. Então, quanto mais experiência vocês tiverem, mais proatividade, vocês têm que ter essa motivação para seguir, para ser um profissional de referência na área. Não é ser qualquer um. Não digo isso para... Eita, eu não digo isso para vocês serem melhores profissionais do mundo, isso não existe. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Nem mesmo os grandes criadores das abordagens da psicologia sempre estudaram quando estavam vivos, né? O Aaron Beck tem 99 anos, está aí contribuindo para a cognitivo-comportamental, ele não sabe de tudo, nós não somos os donos do saber. Né? Se vocês fizerem uma pergunta aqui, talvez eu não saiba responder. Né? Da psicologia hospitalar, por exemplo, que eu tenho grande domínio. E daí? Qual que é o problema disso? Então, assim, não dizer que tem que ter a perfeição, mas sim a condição e o dever ético de vocês saberem a limitação de vocês, até onde vocês podem chegar, em determinadas áreas, inclusive, e como é que vocês podem abordar as outras áreas que você tem o domínio, que vocês gostam. E não ficar com aquela neura, sei lá, eu estou no 3º ano, eu não sei se eu vou fazer clínica, não sei se eu vou fazer hospitalar, eu não sei o que eu vou fazer, não sei qual que é o TCC que eu vou fazer, qual que é o tema. Calma, né? Participem de tudo quanto é tipo de palestra, de eventos, aprendam tudo isso. Esse aprendizado, vocês vão perceber quais áreas vocês se identificam mais, qual possível tema de TCC que vocês podem fazer. Eu dei alguns exemplos de TCC, por exemplo, para a pandemia, né? Podem ser úteis para vocês. Então, assim, aos poucos trabalharem tudo isso, né? Ser aquele profissional que vocês desejam, né, almejam. E se caso demorar para chegar, que pode ser que demore, eu tive a sorte, a competência, sei lá, como vocês quiserem que chame isso, né? Nem eu sei o que é direito, de 2 anos de graduação, de 3 anos de formação, já ter todas essas amplitudes de áreas que eu tenho, né? Poxa, eu não tenho nem mestrado e já estou dando aula em faculdade, né? Então, assim, peraí, por que isso? Eu fui convidado pela faculdade, eu não mandei currículo. As pessoas veem o meu trabalho. Então, aí é que está, né? Você ser convidado, você atuar. E não é o famoso QI, sim a sua competência. Né? Então, observaram, não conhecia a coordenação, viram a minha produção, poxa, que legal sua aula sobre neuropsicologia, sobre neuroanatomia. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Fui lá, apresentei, deseja trabalhar? As condições são essas. Hospital, a mesma coisa, tem várias oportunidades surgindo. Então, cabe a vocês, assim, vocês são responsáveis pelo processo de formação de vocês. Se vocês querem ser um profissional diferenciados, vocês têm que agir de uma forma ética e profissional em primeiro lugar. Correr atrás, mas sempre pensar de uma forma ética. Eu não atendo criança, porque já pensou se eu atender criança, adulto, criança, adolescente, adulto, idoso, atendo todo tipo de transtorno, será que eu vou dar conta de tudo isso? Né, tem psicólogos colegas que não atuam a demanda de pandemia, por opção deles. Eles passam para outros colegas que são mais capacitados para isso.
Tem psicólogos que não vão aos desastres, aos temas emergentes de fato, e ficam com algumas outras áreas da psicologia. Isso é importante. É se aprimorar, é estudar, isso vai ser um fator diferencial para vocês. E não são as páginas do currículo que eu citei, que eu tenho 6 páginas, mas não é isso o diferencial. E sim o que eu aprendi nesses conteúdos dessas 6 páginas do currículo, o que eu aprendi, o que eu vou utilizar, o que eu utilizo para passar informação para as pessoas. Né? E ser humilde ao ponto de reconhecer as suas dificuldades, de reconhecer o que você pode ajudar o outro e o que você pode passar para o colega para poder ajudar. Então, assim, resumo é isso, né? Terminei de um tema, né? A conclusão da palestra não tem totalmente diretamente ao contexto da palestra, né? Do tema da palestra, mas indiretamente tem muito a ver. Tá? É vocês que vão seguir o caminho de vocês e sempre pensem nos colegas. Vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar juntos, vamos estudar juntos. Né? Então, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, isso é muito importante. Se aprimorar, reinventar, buscar experiência, se arriscar, exatamente. Responsabilidade e ética. Bom, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Gostei bastante de participar desse momento com vocês. Foi uma horinha muito agradável, muito gostoso passar conhecimento, né? Conhecer vocês. E aqui está o meu Instagram, o psicólogo Felipe Fernando Santos. Tudo que vocês precisarem da psicologia em geral, se vocês precisarem de alguma dúvida, enfim, o que eu posso fazer, eu estou à disposição. Eu, no meu começo de graduação, eu tenho tudo isso graças à ajuda de grandes profissionais, como pessoas, né? Tiveram a sensibilidade de todas as dúvidas que eu tivesse, de todas as oportunidades de palestras, de eventos, convidar, né, passar links de eventos, isso contribui bastante, né? Por isso que eu falo de trabalho em equipe. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição. Quero agradecer especialmente a Liga, da faculdade, a Bia que me convidou no particular, tá bom? Foi um grande prazer, mesmo com essa rinite aqui, morrendo de sono, lutando para não dormir aqui, com as antialérgicos, mas estamos aí. Se vocês precisarem, principalmente voltado para psicologia hospitalar, neurociência, será um grande prazer poder ajudar vocês. Isso aí. Próximo curso, estamos aí. Amanda está em todos os meus cursos, né, Amanda? Todos os cursos, palestras. É isso aí. Isso aí, galera. Felipe, Oi, eu quero agradecer aí pela sua participação, pelo seu tempo. Espero que você melhore da sua rinite em breve, porque é muito ruim mesmo. E também quero agradecer em nome da Liga, em nome da nossa coordenadora Patrícia. Infelizmente ela não pôde participar, porque geralmente ela dá um pulinho aqui para dar um oi. Mas então fica aí o agradecimento em nome dela. Ótimo. E espero assim que em breve a gente possa se reencontrar novamente, promover mais eventos e que você seja o nosso convidado de novo. Com certeza, será um grande prazer estar com vocês. E o que vocês precisarem, viu, conte comigo. Tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. A gente pode tirar uma fotinha rapidinho aqui? Claro! Quem se sentir à vontade pode ligar a câmera. A Monique vai fazer um aqui pra gente salvar esse momento. Pronto, gente. Obrigada, agradeço a participação de todos. E tenham todos uma boa noite. Obrigado, Bia. Boa noite para todos. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.